E aí esse Antônio Beato, eles levantam um trapo lá, como se fosse uma bandeira branca, os soldados param o tiroteio. Meu nome é Marco Guarani, eu sou historiador em nome da Anima Animus. Bem, e o conselheiro? O nosso bom conselheiro está no céu. A vera de levar pancada como boi acuado e ficar parando à toa quando a cabralha fechava o samba desautorizando as praças? E aí a gente vai ler um pouquinho justamente de um dos auxiliares de conselheiro que quis se render no final, que tentou convencer os seus companheiros, mas não teve sucesso. Conseguiu sim libertar uma grande quantidade, acho que são 300 mulheres e crianças e velhos, ou seja, uma população que não estava mais lutando, que estava ali simplesmente sobrevivendo aos trancos e barrancos. Ele consegue libertar. O personagem é Antônio, o Beatinho, acólito e auxiliar do conselheiro, mulato claro e alto, excessivamente pálido e magro, ereto o busto, adelgaçado. E aí esse Antônio Beato, eles levantam um trapo lá, como se fosse uma bandeira branca, os soldados param o tiroteio, eles vão até o comandante, e aí vamos lá ler o trecho. Ao chegar à presença do general, tirou tranquilamente o gorro azul, de listras e bordas brancas de linho, e quedou correto, esperando a primeira palavra do triunfador. Não foi permitida uma sílaba única do diálogo prontamente travado. Quem é você? Perguntou o soldado, o general. Saiba o seu doutor general que sou Antônio Beato, e eu mesmo vim por meu pé me entregar, porque a gente não tem mais opinião e não aguenta mais. E rodava lentamente o gorro nas mãos, lançando sobre os circunstantes um olhar sereno. Bem, e o conselheiro? O nosso bom conselheiro está no céu. E então ele vai falar da morte de conselheiro. Explicou então que aquele, agravando-se antigo ferimento, que recebera de um estilhaço de granada, atingindo-o quando em certa ocasião passava da igreja para o santuário, morrera a 22 de setembro de uma disenteria, uma caminheira, expressão horrendamente cômica, que pôs repentinamente um burburinho de risos irreprimidos naquele lance doloroso e grave. Então, o Antônio Conselheiro teria sido ferido em algum momento anterior, depois ele é ferido de novo por um estilhaço de granada, e aí, a partir desse momento, ele tem uma disenteria, uma caminheira na expressão dos sertanejos, e morre com essa disenteria. Lembrando que antes de ele morrer, momentos anteriores, ele também parecia estar querendo se render, já tinha esgotado a sua vontade de resistir, e ele queria se entregar em martírio, ele queria se tornar realmente uma espécie de santo, né? Ele iria morrer, talvez, no lugar dos seus fiéis, né? dos seus seguidores. Só que os jagunços, que eram a guarda pretoriana dele, não permitem que ele se entregue, então ele se torna uma espécie de prisioneiro dos próprios jagunços, até que ocorre essa morte por disenteria. Agora eu vou falar de alguns episódios que ilustram esse desastre que é a guerra, esse horror
que é a guerra, que muita gente às vezes tem uma visão romântica, pensando em glórias, pensando em heroísmo, em patriotismo, mas na hora que você vê a miséria mesmo, na hora que você vê o que é que realmente acontece na guerra, todos os defeitos humanos no nível máximo, né? Tudo que há de pior na humanidade. E aí eu vou apenas ilustrar. Tem nessa página 385, tem o exemplo. Ai meu Deus, já caiu o negócio aqui, que estava marcado as páginas. Mas vamos lá, na página 385 tem o seguinte relato. Um dos pequenos era um prisioneiro de guerra, né? Um sertanejo. Um dos pequenos, franzino e cambaleante, que é uma criança, trazia a cabeça, ocultando-a inteiramente porque descia até os ombros, um velho cap reuno, apanhado no caminho. O cap, largo e grande demais, oscilava grotescamente a cada passo sobre o busto esmirrado que ele encobria por um terço. E alguns espectadores tiveram a coragem singular de rir. A criança alçou o rosto, procurando vê-los. Os risos extinguiram-se. A boca era uma chaga aberta de lado a lado por um tiro. E esse não é o pior, né? Então você tem tanto a crueldade, o sadismo, a indiferença, a frieza de você rir de uma criança numa situação de miséria ali, como você tem aí esse momento de assombro, de espanto, quando essa criança vira o rosto para eles e eles percebem o estrago que aquela guerra estava causando, a crianças inclusive. Ali não era um exército contra outro exército, simplesmente. Tinham os jagunços, que faziam o papel de exército dos sertanejos, mas tinham ali uma série de pessoas comuns, de moradores, né? De mulheres, crianças e velhos, etc., idosos, que acabavam sofrendo com as consequências dessa brutalidade. E é vergonhoso, né? O próprio exército envergonha de estar numa campanha dessa. Euclides fala disso em uma parte. Tem outro garoto que mostra, que demonstra a brutalização tanto daquela situação de guerra, como da própria situação em que viviam sertanejos independente daquela guerra. Né? Viviam antes de começar aquela guerra, já viviam essa situação de brutalização. Ele vai falar outra criança, é o subtítulo. Uma delas, porém, menor de 9 anos, figurinha entroncada de atleta em embrião, face acobreada e olhos escuríssimos e vivos, surpreendeu-os pelo desgarre e ardileza precoce. Respondia entre baforadas fartas de fumo de um cigarro que sugava com a bonomia satisfeita de velho viciado. E as informações caíam a fio, quase todas falsas, denunciando astúcias de tratante consumado. Os inquiridores registravam-nas religiosamente, falavam a criança. Num dado momento, porém, ao entrar um soldado sobraçando a coblaim, a criança interrompeu a algaravia. Observou, convicto, entre o espanto geral, que a comblé, que é a forma como a criança chamava, não prestava. Era uma arma à toa, xixilada. Fazia um zoadão danado, mas não tinha força. Tomou-a, manejou-a com perícia de soldado pronto e confessou ao cabo que preferia a manuliche, um clavinote de talento. Deram-lhe então uma Mannlicher. Não sei nem se se pronuncia assim, viu? Desarticulou-lhe agilmente os fechos, como se fosse aquilo um brinco infantil predileto. Perguntaram-lhe se havia atirado com ela em Canudos. Teve um sorriso de superioridade adorável. E por que não?
pois se havia tribuzana velha, a velha de levar pancada como boi acuado e ficar quarando à toa, quando a cabralha fechava o samba desautorizando as praças. Então ele ia ficar parado, ia esperar ia ficar feito boi acuado, não ia fazer nada, né? E aí ele fecha aqui, né? Aquela criança era certo um aleijão estupendo, mais um ensinamento. Repontava bandido feito à tona da luta, tendo sobre os ombros pequeninos um legado formidável de erros. 9 anos de vida em que se adensavam 3 séculos de barbaria. Então, mostrando assim, como essa cultura de violência tão arraigada nos sertões e alimentada ainda mais nessa situação de guerra, né, reforçada muito mais, criava esse tipo de fenômeno, né? Essa brutalização da infância, em que uma criança sabia manejar uma arma como se fosse um adulto, né, talentoso, e falava como um tratante, né, cheio de astúcias, né? Ou seja, com habilidade para mentir, para maquinar, para manipular, uma criança de 9 anos, né? Fumando charuto, fumando e tudo mais. Apesar que naquela época não existia essa crítica em relação ao fumo, mas era uma criança de 9 anos, não era um adulto, né? E aí é uma situação muito triste, aterrorizante e atual, essa ideia de que você realmente vai construir um país melhor com mais violência, com armas e tudo mais. É isso que acontece quando a arma cai nas mãos de uma criança. A arma, né? A pessoa aprende a ser um assassino em potencial. Conte uma história